Olá, meu nome é Ricardo Ganda, sou um astrônomo aqui no Observatório Nacional, no Rio de Janeiro, no Brasil, e vou falar de aplicação da ciência de dados na astronomia, em particular de um caso muito concreto: se é a estrela ou é a galáxia, e como o aprendizado de máquina pode nos ajudar a entender esse problema. Vou compartilhar minha tela aqui. Muito bem. Bom, a astronomia é uma ciência movida a dados. Raramente você tem uma teoria prevendo uma observação e depois ela sendo comprovada via essa observação, né? Você vai observando o universo e descobrindo das coisas mais inusitadas, né? Então, o contrário, como por exemplo, eh, o Einstein que falou: vai ter um eclipse solar total e vai haver um desvio na luz das estrelas, e comprovando assim a teoria da relatividade geral do Einstein, ou a previsão de lentes gravitacionais ou ondas gravitacionais. Isso é mais ou menos raro na astronomia. Tipicamente, você vai observando e descobrindo novos tipos de objetos, e em cada classe de objeto, como estrelas, galáxias, quasares, buracos negros, você descobre subclasses, e assim você vai juntando esse grande quebra-cabeça, né? Não vamos nem falar aqui da matéria escura, né, que é uma matéria absolutamente misteriosa, a gente não sabe do que é feita, e a energia escura, que é essa componente responsável pela aceleração é, acelerada do universo, né, e que também ninguém sabe o que é, e que esse grande mistério está motivando uma série de grandes levantamentos astronômicos para buscar respostas sobre o que são esses mistérios, né? É, e isso levou a astronomia para uma nova fase, né? Uma fase do Big Data, né? Da avalanche de dados, né? Você tem grandes levantamentos digitais do céu. Antigamente, né? Desde, enfim, você desenhar uma galáxia no papel, depois ou tirar uma foto, fazer uma placa fotográfica, até chegar nos detectores digitais, né? Foi um longo tempo, e agora com os detectores digitais isso causou uma revolução, porque você consegue obter, né, tirar, fazer imagens do céu com muito mais velocidade e analisar também, né? Aqui tem um histórico, eu estou me atendo apenas a alguns levantamentos do óptico importantes, né? Tem vários por aí, mas o Sloan foi um dos primeiros, né, grandes levantamentos ópticos do céu digital, um levantamento digital, né, feito com um telescópio de 2,5 metros de abertura, e aqui esses círculos do lado do projeto representam o tamanho em escala dessa abertura, só como referência. Depois, em 2013, começou a observar o Dark Energy Survey, o 10, com um telescópio de 4 metros no Chile, e em breve a gente deve ter o LSST, um telescópio de 8 metros, que vai revolucionar realmente a astronomia, porque ele vai fazer um filme em alta definição do céu, né? Ele deve cobrir o céu inteiro a cada 3 dias. Então, por exemplo, no 10, no caso do 10, que eu trabalho bastante próximo, né, é, a, ele gera aproximadamente 300 gigabytes de dados por noite, né, e o orçamento total de dados dele é da ordem de petabytes, né. Então, é muito dado que você precisa processar. Vamos entrar um pouco mais em detalhes sobre o Sloan, que a gente vai usar ele aqui no exemplo prático mais na frente. Então, a gente tem aqui, ele usou um telescópio de 2,5 metros no Novo México, nos Estados Unidos, né, esse telescópio aqui. Como eu falei, foi o primeiro grande levantamento digital. Então, essa daqui é um mosaico de câmeras CCDs 30 com filtros colados em cima dos CCDs, né, dos detectores. Tipicamente, em observação astronômica, você bota um filtro, né, de uma cor, aí observa, aí depois que observar em outro filtro, você tira um e bota o outro. Esse aqui é um pouco diferente, né? Os filtros ficam fixos em cima dos detectores. E aqui embaixo a gente tem um exemplo de um espectro e a cobertura de cada um dos filtros. No caso dos LOAS, é U, G, R, I e Z. Bom, é o maior levantamento digital do céu, fez a maior imagem digital do céu, então aqui está um exemplo, né, no hemisfério norte, né, claro, ele fica nos Estados Unidos. Aqui tem uma representação dessa cobertura dele, né, da imagem que ele fez no Polo Sul Galáctico e no Polo Sul Norte.
sul e norte. E essa capacidade, né, de você fazer uma imagem de alta resolução digital, né, é exemplificada aqui, em que você vai dando um zoom, né, cada vez maior na imagem e vê objetos com bastante detalhe. Uma outra característica do Sloan, que é motivo de sucesso dele, né, é o fato dele ter disponibilizado seus dados, né, de uma maneira bastante acessível. Você ele está no seu data release, o lançamento está 16, em breve vai ter o 17, que vai ser o último do Sloan 4, né, é a quarta encarnação desse projeto, e você tem uma série de ferramentas que te permitem acessar esses dados de forma relativamente simples, né? Então, aqui, por exemplo, tem uma amostra da tela da ferramenta CasJobs, que te permite fazer consultas usando uma linguagem do tipo SQL, né, de linguagem de banco de dados. Há várias tabelas sobre galáxias, estrelas, espectros, enfim, dos mais variados tipos, né? Então, isso permitiu com que a comunidade usasse toda essa riqueza de dados para suas mais diferentes análises científicas, e é realmente um dos projetos mais citados, mais usados do mundo hoje em dia, né? E, como eu falei, são projetos grandiosos, astronômicos, literalmente, como se diz, né? São quase 15 mil graus quadrados do céu, no caso do Sloan, 1 bilhão de objetos catalogados, né? Ou seja, tem um objeto que pode ser catalogado várias vezes. E, em termos de objetos únicos, né, uma detecção unívoca, você tem cerca de 260 milhões de estrelas e 208 milhões de galáxias. Então, é bastante dado, né? E, claro, que isso para um estudante, um pesquisador, um cientista, pode ser bastante extenuante lidar com toda essa quantidade de dados, né? E, para isso, hoje em dia, a inteligência artificial, ou o que é considerado uma sub-área dela, né, o aprendizado de máquina, vem realmente para ajudar a lidar com essa quantidade de dados, porque os programas, né, as análises, os algoritmos dessa área te permitem analisar grande quantidade de dados, né, extrair informações que, usando apenas os nossos olhos, os nossos dedos, né, para digitar e selecionar, seria realmente inviável lidar com essa quantidade de dados. Então, tem uma série de aplicações, por exemplo, detecção de objetos, classificação desses objetos, que é um exemplo específico que a gente vai ver daqui a pouco, limpeza de imagens, planejar a observação, uma observação com um tempo assim, um tempo passado, quando é que eu vou fazer, acelerar simulações do universo, né? As simulações de N-COP são muito pesadas e hoje em dia estão usando recursos de inteligência artificial para realmente acelerar esse tipo de análise e facilitar, né, essa análise. E, como eu falei, a gente vai falar de um caso bastante específico aqui, né, que é a classificação de estrela e galáxia. Bom, essa aqui é uma imagem do Dark Energy Survey, né, uma imagem bem bacana, alta resolução, em que a gente tem algumas coisas bastante visíveis aqui, né? Em particular, essa galáxia, uma galáxia próxima, é bastante visível, está bastante claro que essa é uma galáxia. A gente tem algumas estrelas próximas, né, que estão aqui marcadas em azul. Tem algumas galáxias não tão próximas assim, mas ainda visíveis, estão marcadas aqui em laranja, né? E agora, e todos esses pontinhos distantes aqui no fundo, o que eles são? São estrelas ou são galáxias, né? Tem uma música do cantor Caetano Veloso que diz que de perto ninguém é normal. Então, de perto ninguém é normal. E aqui eu brinco que falo que de longe todo mundo é pontual, no sentido de ser pontiforme, né? Ter o formato de um ponto. Então, são vários pontos aqui em que você então não pode usar essa morfologia, vamos chamar assim, a forma, né, o quão pontual ou quão extenso a fonte é para dizer se é uma estrela ou uma galáxia, né? E aí, bom, esse é um problema principalmente que aflige os telescópios terrestres, né? Se você vai usar, por exemplo, o telescópio espacial Hubble, como ele não é afetado pela turbulência atmosférica, ele consegue ver com muito mais acuidade, né, muito mais longe, né,
se você pensar nos todos os campos profundos, né, que ele observa, né, o Hubble Ultra Deep Field ou Deep Field, né, realmente demonstra essa capacidade dele, essa capacidade de ver muito longe, né? E aqui, só para exemplificar isso, a gente tem uma imagem, né, feita por um telescópio na Terra e outra feita pelo Hubble, e que na Terra parece que é um borrão só, extenso, mas quando você observa com o Hubble, você consegue resolver duas fontes, né? Então, o Hubble tem um grande poder resolutor, né? Agora, bom, nem todo mundo consegue usar o Hubble, né? Então, que a gente faz, né? Bom, não precisa nem só de forma, né, de se é pontual ou extenso, que a gente vai, nem só de forma, não só de forma que se a gente vai ser capaz, não só usando a forma que a gente vai ser capaz de definir se é uma estrela ou uma galáxia, né? Eh, Estrelas e galáxias, além da forma diferente, eles também têm magnitudes, cores diferentes, né? Então, aqui está um exemplo para uma amostra, uma subamostra do Sloan, né, nas suas 5 bandas, U, G, R, I e Z, né? Essa é uma figura clássica, um pair plot do pacote Seaborn, a gente vai ver mais à frente, né? Então, você faz 5 parâmetros versus 5 parâmetros, então, na diagonal, acaba ficando o histograma desses, como dá para fazer um contra o outro, você faz o histograma dele. Aqui está dividido entre duas classes de objetos, estrelas e galáxias, né, que eu tenho acesso à informação, sei quem é quem, e fica bastante claro, né, que principalmente para algumas magnitudes, né, algumas bandas, alguns filtros, que são capazes de separar mais ou menos, né, a estrela em azul da galáxia aqui nesse quadradinho laranja, né? Bom, legal. Qual é o próximo passo? Uma possibilidade, né, é você juntar a classificação que o Hubble te dá. Se você tem uma região superposta entre o seu levantamento terrestre, né, seja o SLOW ou o Dark Energy Survey, você tem uma superposição com um campo do Hubble, por exemplo, o campo Cosmos, que é um dos maiores campos dele, né, cerca de 2 graus quadrados no céu e bastante reobservado por vários outros levantamentos para você fazer comparação e poder também usar ele como uma amostra de treinamento, como se diz no caso de aprendizagem de máquina. Então, ao combinar as observações do Hubble, em que você consegue ver mais longe, com a fotometria da Terra, né, as informações de bandas da Terra, você pode usar o Hubble, né, essa informação de se é estrela ou galáxia através da forma, como uma informação do treinamento para sua amostra, e aí, a partir desse treinamento, fazer a previsão para o resto da amostra, né? Então, esse é o princípio da inteligência artificial, né? Explicar com bastante detalhe de inteligência artificial, aprendizagem de máquina, que eu acho que vai além do escopo dessa apresentação, mas de uma forma bastante simples, né? Então, o modelo talvez mais simples que exista é o ajuste linear. Então, se você tem um parâmetro x, você consegue fazer um ajuste, né, uma função de x, do tipo a vezes x mais b, né, de modo que, se eu sei um parâmetro x, né, eu consigo depois prever o quanto é o valor y para um dado parâmetro x, né? A inteligência artificial vai levar isso para um novo nível, né? Então, se você tem uma amostra com muitos parâmetros, por exemplo, vários filtros, né, que se relacionam com alguma classificação, por exemplo, e a relação entre essas coisas é bastante complexa, né, não é um simples ajuste linear, eu posso usar o aprendizado de máquina para me dar essa relação entre os filtros, né, a magnitude nos filtros e a classificação. Então, é uma construção de um modelo, né, no caso é dito supervisionado, porque você tem algo que informa esse modelo, né, você tem uma amostra de treinamento, no caso, ou seja, você sabe quem é a estrela e quem é a galáxia, e aí você treina com relação à sua fotometria, e depois você pode olhar o resto da sua fotometria e tentar prever qual deve ser a classe, se é uma estrela ou uma galáxia, dada aquela fotometria. Beleza? Para fazer essas análises, a gente vai usar o Python, né, que é uma linguagem que está em franca expansão na comunidade astronômica. É dito que ela tem baterias incluídas, né, porque você já tem
uma série de pacotes disponíveis, seja NumPy para processamento numérico, Matplotlib para fazer figuras, Pandas para análises um pouco mais avançadas de tabelas, né? Seaborn também para figuras um pouco mais avançadas, o Scikit-learn para lidar com inteligência artificial, com aprendizado de máquina, ou mesmo o AstroPy, que é um pacote bastante usado na astronomia. Você tem aplicações como o Jupyter Notebook, que não é exclusivo para Python, mas te permite te dá uma interface bastante amigável, ótima para você prototipar novos códigos, novas análises, de forma bastante ágil, né? E, finalmente, você tem uma extensão, vamos dizer assim, uma extensão do Jupyter Notebook, que é esse Google Collaboratory, né? O Google Colab, que é uma espécie de Jupyter Notebook, só que na nuvem. Você consegue colocar os seus dados lá e rodar tudo numa máquina virtual na nuvem. Então, se você tem questões com banda, né, com computação, e quer economizar o seu computador, é um bom lugar para você processar os seus dados, né? E então tem vários estudantes aqui que usam com bastante frequência, até porque na parte de inteligência artificial você tem uma série de implementações, por exemplo, que te permitem usar as famosas GPUs, as placas gráficas, que são bastante efetivas na hora de você fazer processamento na área de aprendizagem de máquina, né? Então, o Google Colab é bastante útil nesse aspecto. Bom, então, vamos botar a mão na massa, né? Vamos ver um exemplo prático de uso do Google Colab. Eu vou dar um tempinho aqui para quem estiver acompanhando, tiver um celular, tentar ler esse QR Code aqui, ou se não, usar essa URL reduzida aqui, bit.ly/3CY, W maiúsculo, Y minúsculo, e 9, enfim, clicando, pegando esse link, né, via QR Code ou via o link, você vai conseguir acessar esse notebook aqui, tá ok? E, bom, o que está nesse notebook? Vamos lá. Essa é a cara dele. Eu não vou rodar ao vivo e a cores, né, porque não vai dar tempo, mas a gente vai baixando aqui e acompanhando a execução dele, vamos dizer assim, né? Bom, eu estou usando dados de um Kaggle, né? O Kaggle é uma plataforma mais conhecida pelas suas competições, né? É um lugar onde tem várias competições, principalmente na área de aprendizagem de máquina. Então, é um lugar onde você pode melhorar suas habilidades, né? Participando dessas competições, tentando resolver problemas. Então, é uma plataforma bastante conhecida por isso. E nessas competições, né, ou professores mesmo que propõem exercícios, né, você já tem dados disponíveis e problemas propostos. Aqui eu estou usando uns dados que vêm do Sloan, do Data Release 14, no lançamento de dados 14, está aqui. Tem alguns parâmetros nele, magnitudes, redshift, porque é uma junção da tabela de fotometria e espectroscopia do Sloan. Então, vai ter o redshift espectroscópico para os objetos. São cerca de 10 mil objetos. Tá? E, bom, veio desse Kaggle aqui em particular. O link está aqui na tela. Tá bom? Eu baixei para o meu Google Drive. Se você vem aqui, essa é uma maneira de você montar o seu Google Drive. Vou dar uma reconectada, porque ele desconectou entre eu começar a apresentar mas isso é legal, por quê? Eu já vou falar o porquê. Quando você desconecta, ele tem que remontar o drive, tá? E como é uma máquina virtual, qualquer dado que esteja ali na máquina virtual, ao ele desconectar ou ele apagar a máquina virtual, se perde. Então, é muito importante você manter as suas análises no seu Google Drive, tá? Então, eu baixei esses dados que são pequenos para o meu Google Drive, tá? Baixei para o meu computador e depois subi para o Google Drive. Arquivos maiores, para você evitar todo esse trânsito, né? Existem recursos em que você pode baixar direto para o Google Drive, tá bom?
Aqui eu estou listando o que tem no conteúdo do meu diretório aqui no meu Google Drive dessa hackathon específica, né? Tem um notebook, tem meus slides, um roteiro e tem o zip com os dados, tá? Então, esse zip, o que eu vou fazer ele? Eu vou extrair ele, tá? Isso você vai ter que fazer sempre, porque isso vai acontecer na máquina virtual e ele vai criar o arquivo CSV, né? O arquivo separado por vírgulas, na sua máquina virtual, né? Então, lá no meu Google Drive está o zip, numa path, né? Aqui num caminho completo lá no meu Drive, mas quando eu faço a extração do arquivo, ele vem aqui para o diretório da minha máquina virtual, beleza? Então, aqui estão alguns links com as referências dos dados e vamos ao código, que é o que interessa, né? Então, a gente começa importando as bibliotecas do Python. Então, NumPy, Matplotlib, né? O NumPy para códigos numéricos, Matplotlib para fazer figuras, o Pandas, que é bastante usado para lidar com as tabelas, a gente vai usar para ler, por exemplo, né? O CSV, o arquivo CSV, e o Seaborn para fazer figuras, tá bom? Eu estou setando aqui, estou colocando um estilo, né? O Matplotlib, você pode dar um estilo a ele. Então, esse 538 aqui é um estilo que tem letras bastante grandes, visíveis, então acho bastante legal de usar. Então, finalmente, eu estou lendo o arquivo, tá? Usando o Pandas e o método readCSV. E eu vou chamar o conteúdo do arquivo de DF, o data frame. Ok? É uma espécie de coisa usual, né, nesses códigos. O data frame é o nome desse objeto criado quando você lê um arquivo no Pandas, né? É o data frame que tem essa cara aqui, né? É como se fosse uma tabela, uma grande tabela, onde você tem a característica do data frame é ter esses índices aqui, né? Então você vê que tem 10.000 linhas e ter também rótulos da coluna, né? Então você tem o ID do objeto, a ascensão reta e a declinação, né, que são as posições do objeto, as magnitudes, outras coisas técnicas do Sloan, a classificação, que é importante para a gente, aqui estrela, galáxia, e Redshift, como eu falei, e mais outras coisas aqui. Bom, entendendo um pouco os dados, né, eu vou fazer aqui, a primeira coisa, onde é que estão esses dados no céu? Então, eu fiz aqui uma figura, então o próprio data frame no Pandas tem um recurso de fazer plots, né, figuras. No caso aqui, eu estou fazendo uma figura da ascensão reta e declinação. E aqui a gente nota que ele está a gente não está focado numa dada região no céu, né? Ele está espalhado pelo céu, tá? E fica como uma curiosidade vocês pesquisarem depois por que o Sloan tem essas faixas aqui no céu. Está ligado à estratégia de observação dele. Beleza? Eu quero ver com mais detalhe alguns dos parâmetros, né? A gente deu uma olhada aqui no data frame per se, mas quero dar uma olhada nos parâmetros aqui, né? E aí, ao fazer um print, né? Imprimir na tela a seção reta, a declinação e a classe, né? Que é o nome aqui da coluna, a gente cai num erro, que é um erro errando que se aprende, como se diz, né? Que é uma coisa não muito boa em Python você usar palavras reservadas, como class, né? Class é uma palavra reservada no Python. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, com esse bendito aqui, é renomear essa coluna, né? Então, aqui no data frame eu tenho um método rename, onde eu posso renomear de class para classif, enfim, para ficar com um nome mais claro e menos confuso para o Python, tá? Então, eu consigo imprimir aqui. Não é uma maneira muito legal de imprimir essa daqui, né? Ficar uma coisa embaixo da outra, uma coluna embaixo da outra, sem mostrar tudo. Então, uma maneira mais interessante é colocar a lista desses parâmetros, fazer uma lista dos parâmetros, né? Do RA, DEC e o classif, como um elemento do DF, né? Então ele imprime de uma maneira mais organizada,
aqui. Então, posso ver as posições e a classificação delas. Para que eu vou fazer com isso daqui? Eu vou pegar essas posições da primeira estrela e da primeira galáxia aqui, tá? E vou caçar no Sky Server, que é uma interface do Sloa também, né, para ver a cara dele, se é estrela ou galáxia mesmo. Né? Então, de fato, essa aqui é o Sky Server lá para a estrela, e eu incluí, inclusive, a imagem aqui, usando código HTML simples, né? Simples Image SRC, tá? Então, eu fui capaz de incluir essa imagem aqui, né? Então fica bem legal o notebook do Google Colab, e eu posso ver lá no Sky Server. Então, esse é mais um recurso do Sloan. Com o Sky Server eu posso ver a imagem, eu posso ver o espectro que foi feito desse objeto, qual é a classificação, as magnitudes, né? Enfim, vários recursos aqui. Tá? E esse cara aqui, que é o classificado como galáxia, realmente tem uma cara mais extensa, uma cara de galáxia, como esperado. Tá? Bom, preparando os dados. Além de estrela e galáxia nesse arquivo, tem quasares também. Né? O Sloan observa quasares. Mas eu vou trabalhar, para simplificar, ficar mais objetivo, vou trabalhar apenas com estrelas e galáxias. Então, eu vou remover aqui tudo que tem o classif, né? A classe quasar. Né? Então, tudo que é diferente de quasar eu removo. Tá bom? Desculpa, seleciono só o que é diferente de quasar. Tá bom? Então, tudo que é igual a quasar fica fora. Tá? Tem uma série de parâmetros aqui que não fazem muito sentido de eu colocar na minha análise para determinar se é uma estrela ou uma galáxia. Né? Qual é a run, a rerun, o Object ID. Nada disso é um parâmetro com motivação física para determinar se é uma coisa uma estrela ou galáxia. Diferente dos filtros, por exemplo, das magnitudes em cada filtro. Né? Então, aqui no final das contas, né, eu vou deixar só essas colunas aqui, tá? As magnitudes nas bandas, o classificador e o redshift. Tá? Eu vou deixar o redshift aqui também. Tá? A gente já vai ver o impacto disso na nossa análise. Finalmente, é interessante eu rever aquela figura que eu fiz lá atrás, né, da distribuição de magnitudes, né, e redshift. Então, você pode ver aqui que o redshift separa bem, claro, as estrelas estão na nossa galáxia e as outras galáxias estão fora, estão mais distantes. Né? Então, o redshift, como uma medida de distância, separa bem quem é a estrela e quem é a galáxia. E vou fazer uma análise com floresta aleatória, random forest, que é um tipo de algoritmo de aprendizado de máquina. Né? Não cabe aqui, eu não vou ter tempo de explicar o que é o algoritmo. Existem vários tipos, né, dos mais que têm diferentes aplicações, mas eu vou usar esse aqui só para a gente ter uma noção de como é rodar e que tipo de impacto tem na minha análise. Né? Então, a floresta aleatória é um tipo de algoritmo de aprendizado de máquina. No caso aqui, para transformar a análise numa coisa realmente matemática, eu vou transformar a classificação, que é uma string, né, star em galaxy, estrela e galáxia, em um código binário, onde galáxia vai virar 1 e estrela vai virar 0. Tá bom? Então dessa forma, o classificador, o algoritmo vai poder saber o que é 0, o que é 1, o que é estrela, o que é galáxia, tá bom? De uma forma matemática. E agora, aqui é o próximo passo. Eu vou separar os parâmetros que eu vou usar para fazer as previsões do parâmetro-alvo, né? Do parâmetro-alvo de classificação. Então, vou separar aqui num Y, né? Igual lá a gente mostrou lá no ajuste linear. Eu vou pegar só os valores da classificação e num X, né, eu vou pegar todos os demais parâmetros, com exceção da classificação. O DataFrame, por vezes, tem uma sintaxe similar ao do SQL, de banco de dados. Então, a gente vai fazer um drop nessa coluna de classificação e jogar no X. É costumeiro também fazer uma normalização dos dados. Né? Então, eu estou pegando aqui, diminuindo do valor mínimo e fazendo a razão sobre a faixa dos dados, né? Para normalizar esses dados. E o Scikit-learn, que é o grande pacote do Python para fazer análises com inteligência artificial, ele já tem uma ferramenta para você
separar a sua amostra em amostra de treinamento, né, e amostra de teste. Então, eu faço o treinamento da minha amostra, eu relaciono os parâmetros com os labels, com o parâmetro-alvo, e depois eu aplico essa previsão numa amostra de teste para verificar qual é a acurácia da minha previsão, né? Então, aqui, também usando o scikit-learn, eu importo o Random Forest Classifier, né? Eu crio o Random Forest, faço fit usando o X e o Y de treinamento, né? E também aqui, nesse caso, eu vou calcular um score para me dar uma estimativa do quão bom é o meu resultado, tá? Então, esse score ele está relacionado a uma acurácia média do modelo, né? Que, a grosso modo, é o número de previsões corretas sobre o número de total de previsões, né? Então, nesse caso aqui específico, né, o score, a gente falar do score assim é ok, né? Nesse link aqui tem uma discussão mais profunda em termos de falso positivo, falso negativo, verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, tá? E no caso aqui dessa minha análise específica, né, usando as 5 bandas e mais Redshift, essa minha acurácia, né, ou seja, o número de previsões corretas sobre o número total de previsões é cerca de 0,99, né? Ou seja, é quase tudo correto. Está bastante bom, né? Bastante bom nesse caso, né? Agora, claro, esse número per se, você tem que usar ele com cuidado, né? Se você for naquele link aqui em cima, né, onde tem uma discussão mais profunda, em alguns tipos de amostras não tão balanceadas em termos de classe, um score alto não necessariamente é bom. Então, quem tiver curiosidade, dá uma conferida lá naquele link, né? Agora, como eu falei, né, vocês devem ter notado que quando eu falei que eu incluí o Redshift, eu falei de uma forma engraçada, estranha. Por quê? É uma espécie de roubo, né? Eu estou roubando. Porque o Redshift que é o Redshift espectroscópico, é um parâmetro super nobre, né? Ele separa muito bem as classes, né? E agora, só que para grandes levantamentos fotométricos, tipicamente você não vai ter esse parâmetro, né? Ele vai estar inacessível, né? E, na verdade, o que você vai calcular é o redshift fotométrico, também frequentemente usando a aprendizado de máquina, cuja precisão, né, e a acurácia não é tão boa, né? É bem pior do que a do espectroscópio, tá? Então, o que eu vou fazer agora, para a gente ver, então guarda esse número, né, fazendo análise com as 5 bandas e mais o redshift, né, a minha acurácia, né, o meu score foi de 99%, vamos dizer assim, né? Mas se eu removo o redshift da amostra, né, o redshift como um parâmetro, e refaço a análise toda, a mesma análise que eu fiz ali em cima, cai para 94%, né? Ou seja, você sente o impacto. Ainda é bastante bom, mas teve bastante impacto, né? Um pouco indo mais além, né, se eu remover a banda U, né, que é uma banda importante, né, principalmente pensando em termos de desvio para o vermelho, né, as galáxias que estão mais distantes estão se afastando, elas têm desvios para o vermelho, e as estrelas que estão aqui próximas vão ocupar mais essa banda U, então, frequentemente, é dito que a banda U tem uma importância, né, quando você compara, por exemplo, Sloan, que tem a banda U, e o Darkness Survey, que não tem a banda U tipicamente, né, isso pode afetar a classificação local dos objetos, né? E a gente vê que foi de 0,949 para 0,944, não foi uma descida tão dramática, né, quanto no caso da remoção do redshift, mas foi uma descida, né, mostrando a importância de você ter a banda U nessa análise, tá? Esse é um exemplo, né, de tipo de análise que você pode usar, né, de aprendizado de máquina supervisionado. Você tem uma amostra de treinamento, você faz um modelo, depois desse modelo você pode aplicar o resto da sua amostra. Você tem maneiras de calcular o quão bom o seu resultado né, e o quão bom vai depender de uma série de fatores, né, por exemplo, os parâmetros que você está usando. E, bom, existe um mundo sobre, né, esse é um assunto bastante longo e inesgotável, mas o nosso tempo aqui está chegando ao fim. Eu só queria mencionar que a astronomia
é um caminho muito legal, mas não é o fim do caminho, né? Eu tenho vários colegas que fizeram astronomia, desenvolveram o pensamento crítico, matemática, estatística, inteligência artificial, várias técnicas desenvolveram sua carreira e depois conseguiram migrar para a indústria. No Brasil, particularmente, isso é um fenômeno recente e bastante interessante, né? Então, aprender todas essas técnicas, né? Aprender, usar o problema astronômico, claro, tem a sua importância per se, é muito legal, muito interessante, mas também é uma coisa que tem uma aplicação prática depois, no dia a dia, né? Não é uma coisa que realmente fica perdida, solta no espaço, né? Tá bom, pessoal? Então, vou encerrar por aqui, vou agradecer. Qualquer pergunta, mandem para o meu e-mail, gando@on.br, ou me contatem nas redes sociais, por exemplo, no Twitter, onde eu sou o Rilogando. Tá ok? Um forte abraço e tchau, tchau.